Olá, amigos corretores, amigas corretoras, sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Hoje vamos tratar de um assunto recorrente, infelizmente ele é recorrente na nossa atividade profissional, na administração de locações, quando você aluga um apartamento. Por quê? Quando você aluga um apartamento, não é só o aluguel que está sendo cobrado, é também o condomínio. Olha que maravilha. E aí o inquilino não paga o bendito condomínio. Que nós temos um problema, por isso o tema do nosso programa hoje, inquilino não paga condomínio, o que fazer? Eu vejo alguns proprietários, alguns outros corretores falando o seguinte, inquilino não paga condomínio, mas o condomínio está no nome do inquilino. Primeiro problema. Se o condomínio está no nome do inquilino, significa, primeiro ponto, o nome dele vai ser negativado. Tudo bem, o nome dele vai ser negativado. Porém, a ação de cobrança vai ser em nome dele e do proprietário. Esse é um problema grave. O que acontece? O ideal é que o proprietário fiscalize o pagamento do condomínio. Na verdade, ponto 1, ponto 2, é imprescindível que o pagamento do condomínio seja fiscalizado, seja pelo proprietário, seja pelo administrador. Se o administrador contratualmente estiver com essa incumbência. Se você pega uma administradora que tem 10 mil imóveis, 50 mil imóveis de locação, ele não vai conseguir fazer este acompanhamento. Não tem como, às vezes a gente quer exigir, mas provavelmente ele não vai ter como fazer esse acompanhamento. Agora, se é o administrador que faz também a administração do condomínio, aí já é uma outra situação. Então entenda, cada situação vai ser uma situação diferente. O importante é a gente entender o primeiro ponto, que é quem vai pagar esse condomínio. Porque eu fiz a locação em nome de uma pessoa. Aí aquela pessoa parou de pagar aluguel e parou de pagar o condomínio. Ou a pessoa está só pagando aluguel e não está pagando o condomínio. Que aí é pior ainda, que às vezes não vão nem estar sabendo. O que é o ideal? Deixar o condomínio no nome do proprietário. O aluguel ser cobrado pacote, condomínio e aluguel. Já cobra um valor fixo por isso. E o proprietário faz o pagamento do condomínio. Isso dá maior credibilidade, porque aqui o proprietário está mais seguro. Veja, o que é o ideal? É não ter problema, ter a segurança ou não ter trabalho? Um pouco de trabalho é ideal que você tenha, porque é o seu patrimônio. Se o inquilino não pagar o condomínio, que é o tema do nosso programa, o que acontece? Você pode perder o imóvel. A partir do momento que ele não paga o condomínio, você corre o risco de perder o seu imóvel. Ah, Paulo, mas espera aí. É ele que tinha que pagar o condomínio. É ele que está inadimplente. Por que eu vou perder o meu imóvel? No direito, nós chamamos esse tipo de obrigação de obrigação propter rem. Ou seja, é a obrigação que vai seguindo a coisa. Ou seja, se aquela obrigação de pagar o condomínio é uma obrigação que deriva do imóvel, quem responde pelo pagamento da dívida é o imóvel. Aqui eu te peguei, você pensou que eu ia falar pessoa. A pessoa é o nome de quem deveria pagar, mas o patrimônio que vai ficar suscetível a responder a quitar aquela dívida é o imóvel. Mesma coisa IPTU. Ah, mas o inquilino não paga o IPTU. O que eu faço? Paga você. Não, mas ele tem que pagar. O meu contrato de locação diz aqui, que ele tem que pagar o IPTU. Tudo bem. Você tem uma ótima ação de regresso contra o inquilino, mas perante a prefeitura você tem que pagar. Por quê? Porque a lei diz que quem paga o IPTU é o proprietário, não o inquilino. Aqui nós temos um contrato entre particulares que eu estou transferindo uma responsabilidade para o inquilino. O contrato que nós temos de locação, seja ele para pagamento de IPTU, seja ele para pagamento de dívida de condomínio, ele serve para gerar direitos e obrigações entre as partes, ou seja, entre proprietário e inquilino. Agora, perante condomínio, perante a municipalidade, é o proprietário que fica responsável, porque a obrigação ela é propter rem, uma obrigação a favor da coisa, ela persegue a coisa. Ou seja, se a dívida não for cumprida, quem vai responder por ela? É o dono do imóvel, com a perda do seu patrimônio muitas vezes. Então isso é um perigo. Acompanhar o pagamento de tributos, acompanhar o pagamento de condomínio, isso é importante demais. Ah, mas eu tenho como transferir, eu tenho como fazer uma coisa? A única coisa que você pode fazer é, eu tenho um contrato em mãos, certo? Esse contrato diz que aquela determinada pessoa tinha obrigação de pagar o tributo ou pagar o condomínio. A partir daí do que eu tenho essa obrigação e ela não pagou,
eu tenho que pagar a dívida para não ter problemas. E a partir do momento que eu fiz esse pagamento, eu posso ingressar com uma ação de regresso contra ela, porque eu paguei uma dívida de terceiros. Eu paguei uma dívida que, em tese, não era minha, porque nós tínhamos uma obrigação particular que aquela pessoa deveria de fazer o pagamento. Aqui é importante procurar um advogado, procurar o Poder Judiciário, ingressar com esta ação e um contrato deve estar bem feito, tem que estar documentado, onde que a pessoa mora, localizar ela, os documentos, para que eu possa fazer esta cobrança. E aí chegamos no último ponto importante, a chamada execução frustrada. O que é execução frustrada? Quando você está com um processo judicial, tenta penhora de bens daquela pessoa e a pessoa não tem bem nenhum para ser penhorado. O que acontece? Ela vai ficar com o nome sujo, mas quem não tem patrimônio para ser penhorado, para pagar uma dívida, acaba não respondendo por uma dívida. Ou seja, você acaba tendo que pagar a dívida do terceiro e ainda assumir o prejuízo. É o risco. Ah, mas espera aí, eu tenho aqui a garantia da locação. Garantias de locação, nós vamos até falar novamente sobre isso, mas a garantia de locação, veja, é um risco do mesmo jeito. A locação sem garantia, ela permite que eu tenha um despejo liminar. Quanto tempo demora? Costuma ser mais rápido do que um despejo convencional. A ideia é que eu vou tirar o cara do imóvel mais rápido. Agora, uma locação que eu tenho depósito, eu já demoro mais para tirar o cara do imóvel. No final, o que acontece? Passou o tempo, o cara ficou 1 ano no imóvel e você vai assumir prejuízo do mesmo jeito. Fiador se desmancha de patrimônio e você vai ficar sem nada. Seguro-fiança é bom. Só que o seguro-fiança ele onera a locação. Muitas vezes você acaba travando uma locação por conta da exigência de seguro-fiança. Por mais que você se ache que está resguardado por conta da garantia locatícia, nem sempre isso acaba sendo uma verdade. Então, o que é o ideal? Faça o acompanhamento do pagamento condominial, confira se realmente a pessoa está pagando mês a mês aquele condomínio e se tiver inadimplência, paga você, paga o proprietário. E você, corretor de imóveis, está fazendo administração, viu que tem dívida de condomínio, cara, avisa pelo amor de Deus o proprietário. Fala, ó, o inquilino não pagou o primeiro mês de condomínio, paga você. Não, mas você tem que cobrar ele. Tudo bem, eu vou cobrar ele, mas paga você, senão vai gerar inadimplência. Isso é uma coisa que às vezes a gente não quer fazer, por quê? Porque o proprietário vai ficar louco. Mas você tem que fazer, você tem que mostrar que você avisou ele que tem dívida de condomínio. Então, liga para ele, fala, olha, o documento de preferência, né? Manda e-mail, WhatsApp, documento, olha, o inquilino não pagou o aluguel deste mês. O condomínio, porventura, também não foi pago. Pague você. Não, mas ele tem que pagar. Tá, eu vou cobrar ele, mas paga você, porque senão isso vai virar uma bola de neve. É importante que tenha esta visão para evitar que haja uma bola de neve, depois o cara tem que fazer dívida para pagamento do condomínio, ok? Eu tenho aqui algumas questões lançadas pela TV Cresce, alguns casos práticos, eu vou fazer aqui para vocês, eu vou falar aqui para vocês. Primeiro aqui, o inquilino não paga o aluguel e condomínio há 3 meses. Na ação de despejo, pode-se cobrar esse valor de condomínio? Pode. A ação de despejo, ela é acumulada com cobrança. Pode ser acumulada com cobrança ou não, na verdade, né? Isso vai do advogado. Mas, geralmente, o advogado ele vai fazer essa acumulação do despejo com a cobrança. Aqui, eu vou cobrar todos os valores que estavam em atraso, seja aluguel, seja taxa, IPTU, água, luz, condomínio, tudo eu vou entrar na planilha. Primeira coisa que você tenta no despejo, tira o cara do imóvel. Tirar o cara do imóvel, porque o imóvel estando desocupado, eu boto para rodar de novo, eu boto para alugar de novo e começo a gerar dinheiro. Agora, se eu não tirar o cara do imóvel, a dívida vai aumentando. Quando ele sai do imóvel, aqui a gente já começa a perquirir bens para fazer ele pagar aquela dívida. E se ele não tem bens para ser pago? Execução frustrada. Como eu falei agora há pouco, entra na situação da execução frustrada. Eu tenho o segundo caso prático aqui, quando o inquilino leva a multa de descumprimento por penalidade, o proprietário pode ser incumbido a pagar? Veja, é um problema. O inquilino, ele cometeu alguma infração disciplinar dentro do condomínio, sofreu uma multa. Quem vai pagar esta multa? O ideal é que seja o inquilino. Primeira coisa, nós vamos observar a convenção do condomínio. O que fala a convenção do condomínio sobre isso? A convenção é silente. Convenção é silente. E o condomínio está no nome de quem? Do inquilino. O ideal é que o inquilino vá fazer o pagamento dessa dívida. Ah, mas o inquilino não vai fazer o pagamento dessa dívida.
tem que cobrar ele. Aqui não pode cair em cima do proprietário que ele não tem culpa. Aqui a multa condominial é para punir a pessoa que está agindo de forma ilícita, ok? Quem agiu de ilícito foi o inquilino. Ah, o proprietário pode responder? Não, eu entendo que não. Há uma tese que é responsabilidade em elegendo que você colocou a pessoa lá. Mas isso só pode ser manifestada uma vez que há reiteradas vezes, há um histórico daquela pessoa e o proprietário nada está fazendo. Se o proprietário manda uma notificação em conjunto com a imobiliária, o proprietário está sabendo, manda notificação conjunta, ele está tomando atitudes, dá alguma multa, se estiver previsto no contrato de locação também, ele está tomando atitudes. Pode entrar com ação de despejo, então só pode ser multado o proprietário se o inquilino estiver fazendo, o proprietário não estiver sabendo e se ele souber, ele não está fazendo nada. Aí eu posso multar o proprietário, ok? No contrário, tem que multar o inquilino. Agora, se o condomínio está no nome do proprietário, aí o proprietário vai ser multado. Aí não tem muito o que se fazer, porque o condomínio já está no seu nome. Veja, você deixar o condomínio no seu nome é uma coisa interessante para você acompanhar o pagamento do condomínio. Agora, o condomínio estar no nome do inquilino, ele é a garantia de que se ele fizer alguma coisa, a multa é quem vai levar para ele. Coloca na balança, qual dos dois você prefere? Terceiro caso prático. Como um proprietário pode se precaver nos valores de condomínio durante uma locação? Veja, o ideal é, receber o primeiro aluguel? Não mexe nele. Faz uma reserva, faz um caixa. Por quê? Futuramente você pode utilizar esse valor para cobrir eventuais danos e fazer algum pagamento de condomínio atrasado. Então, o primeiro valor que você recebe do aluguel, faz um caixa. Se tiver algum problema, você já tem como pagar. Vai fiscalizando o pagamento do condomínio, ou você vai recebendo e pagando o condomínio. Poxa, mas está no meu nome, o inquilino já atrasou o aluguel. Pague o condomínio você, para evitar ter problema. E já vai atiçando o advogado para entrar com despejo. Já foi o segundo mês. Pague e já atiça o advogado para entrar com despejo. Não seja bonzinho. Ah, mas eu estou desempregado. Não seja bonzinho, porque a hora que a bomba estourar, o que vai acontecer? Ele vai falar, devo, não nego, pago quando puder, me tira daqui. Isso acontece, há mais de 10 anos que eu estou nessa área, há mais de 10 anos eu vejo isso acontecer. Então, dica importante, não seja bonzinho. Já atiça o advogado, já no primeiro mês, já atiça o advogado para entrar com despejo. Ah, mas tem que pagar custo judicial? Não importa. Já entre logo com despejo no primeiro mês. Se quer fazer o acordo, ele que faça acordo no despejo. Mas pelo menos você já fez o despejo. Então, gente, ficam estas dicas para vocês. Espero você, meu amigo corretor de imóveis, você, minha amiga corretora de imóveis, que tenha conseguido aprimorar os seus conhecimentos e nos acompanhe nos próximos episódios. Obrigado a todos e até a próxima.